Benvenuto, benvenuta ao canal Bolonhando. Aqui você fica sabendo tudo sobre como é morar na Itália. Essa é a segunda parte do bate-papo com a Thaís Salati, tradutora juramentada, fisioterapeuta e, claro, nossa amiga do coração. Na primeira parte, ela e o Flávio comentaram sobre o passo a passo de como converter a carteira de motorista brasileira na carteira de motorista italiana, como fazer pela autoescola, como fazer sozinho, os preços, algumas dicas e muito mais. Se você ainda não viu, o link está na descrição. Agora, na segunda parte, eles vão falar também sobre a diferença da sinalização, as placas, zona de tráfego limitado, sobre multas, sobre onde pode ou não estacionar, seguro, como é a prova para quem vai realmente tirar a carteira de motorista na Itália, a permissão para dirigir scooter, sabe aquela motinha pequenininha, se não me engano são 150 cilindradas? E claro, Thaís e Flávio juntos têm muitos causos para contar. E você não vai perder, não é mesmo? Então, bom vídeo para você e ci vediamo a Bologna! A facilidade da questão de você poder utilizar a PID, né? Lembrando também, a PID, você vai poder utilizar em outros países nos quais aceitam, né? Aceitam a PID, né? As Claro. modalidades. Eu acho que é boa parte dos países da União Europeia, Sim. né? Sem problema nenhum. E, bom, o que eu ia perguntar também para ti é a questão seguinte. Você teve que fazer autoescola, né? Você teve que tirar a Sim. carteira do modo tradicional. O que você achou, assim, realmente é muito diferente a questão dos sinais, as orientações de trânsito? Então, tipo, por mais que Sim. fique, de repente, poxa, eu vou ter que fazer de novo, algo que eu já sei, mas às vezes não... Assim, ó, eu morei nos Estados Unidos e eu tenho a carteira americana. Eu morei aqui na Itália e eu fiz, né, tive que fazer ela italiana. Realmente, tem diferença? Dirigir é igual, você dirige, você tem rotatória, as regras são muito parecidas com o Brasil, né? Uhum. Preferência à direita, tá? Porém, tem diferença. As placas, gente, as placas são diferentes. Por exemplo, você vai estacionar. Você pode estacionar no azul, no branco ou no amarelo. No Brasil, né, é diferente. No Brasil, a gente não tem a pintada, tá pintada no marcha-pé, tá, na Na calçada tá calçada. pintado branco ou amarelo, né? Então, assim, e também onde você não pode entrar, né, a redondinha você não pode entrar, ou quando é sentido obrigatório, isso muda. Também, no Brasil, nós não temos neve. Então, você não conhece as placas de quando tem neve. Você não Uhum. consegue reconhecer qual que é onde está falando que o limite de velocidade é 50, onde é 90. E também, por exemplo, os limites de velocidade são diferentes daqui do Brasil. No centro urbano, né, é de 30 a 50 aqui, né? Aí, em estrada pequena entre uma cidade e outra, é 90. Aí tem outra estrada que é 110. E na autoestrada é 130. No Brasil, onde você anda 130 legalmente? Não anda? E assim, e no Brasil, toda hora tá mostrando a velocidade que você pode andar, né? Porque a gente paga os pedágios, tá sempre mostrando. 110, 100, 110, 120, né? Al menos nos estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde eu já andei, tem isso aí. Aqui não, porque eles já sabem que tipo, é informação já concedida. Então, assim, é ruim fazer autoescola? Mais ou menos. Porque se você for pensar nisso, tipo, você aprende e você não toma multa. Uhum. Acontece, por exemplo, no Brasil a gente não tem região em que tem a zona TL, ZTL, né? Que é zona de Zona tráfego de tráfego limitado. limitado. A gente não tem. Aqui na Itália tem. E você entra naquele negócio lá, multa, entende? Tem uns horários específicos, mas se você não sabe o que quer, você passa e entra, entende? Essa que é a questão. Então, assim, tem vantagem em fazer autoescola aqui? Tem. Primeiro Uhum. porque você aprende as placas. Você tem que estudar muito italiano, porque eles chamam de traboquetos, né? Que Uhum. você é as pegadinhas, sabe? Então você tem que estudar e você fica vendo a mesma palavrinha várias vezes, você estuda. Então você faz a prova.
Então, assim, é interessante? É interessante. Eu falo a verdade. Eu fiz toda a carteira de motorista. Eu fiz a prova, estudei, fiz a prova e tal. Uma semana depois que eu peguei a carteira de motorista, eu aluguei um carro. Eu fui até São Luca. Quando eu voltei, eu tava dirigindo com a minha família, eu olhei assim, mas é amarelinho. Amarelinho, eu acho que eu não podia passar. Aí eu vi aqui em casa e olhei assim, amarelinho é só para ônibus. Você não pode estar ali. O que chegou 30 dias depois na minha casa? Uma multa. Uma multa, Entende? né? Eu tinha acabado de tirar a carteira, entende? Foi a última única. Porque eu estava no lugar que não podia. Porque uma coisa é você ler, estudar, uma coisa é você ver na prática. Eu tomei uma multa. Então agora, hoje em dia, eu falo amarelinho, não, não, amarelinho, não, não. Entende? Você aprende né, duras menos, porque chegou uma multinha. Claro. Mas E então, assim, essa é a vantagem. Certo. Você, porém, tem um custo. É isso que eu ia perguntar, se tu lembra quanto que foi, quanto tempo durou, mais ou menos. Olha, demorou uns 3 meses, porque eu fiz um mês de aula. Aí, eles fornecem para você um aplicativo. E aí quando você começa a errar pouco, porque são, se eu não me lembro muito bem, acho que são 30 perguntas e você pode errar 4. Ou são 40, você pode errar 4, não me lembro. Eu sei que você pode errar pouco, 4 só. E aí, você tem tempo para fazer. Então você tem que treinar as perguntas, sabe? Tem um aplicativo, você fica treinando. Então eu fiz um mês de aula. Aí eu agendei para a prova teórica. Aí eu fiz 6 aulas. Eu já sabia dirigir. Eu ainda tive que fazer 6 aulas obrigatórias. Então eu fiz 6 aulas obrigatórias que eu marquei uma por dia, assim. Eu marquei uma por dia. Porque eles não autorizam fazer 2 horas seguidas. Ele, não pode. Tá bom. Então eu falei, então amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. E aí que foi agendar a prova, entende? Só depois que eu terminei as aulas que ele for agendar e agenda. Então demorou mais ou menos uns 3 meses, demorou. E investimento é bem mais caro que fazer conversão. E eu acho que foi uns 700 euros. Existe autoescola, é bem carinho. Existe autoescola que faz, tipo assim, no Groupon, porque uma amiga minha pagou menos. Mas era do outro lado da cidade, sabe? Pra mim não dava. Eu fiz uns cálculos assim, eu falei, a economia ia ficar, sabe? O barato ia ser caro. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer do lado. Eu preferi fazer numa autoescola do lado da minha casa. Eu saí, sabe? Eu chegava, era fácil de vir com aulas à noite, sabe? Então, assim, eu preferi fazer assim. Mas é uma diferença. Então, uma conversão, você vai investir uns 250 euros, vamos jogar um arredondamento. Uma nova carteira vai uns 700. Essa é a verdade. Isso porque eu fiz só para carro. Porque se eu quisesse fazer também para moto, aí eu tinha que fazer mais coisas, né? Só que, uma observação. Sim. Uma observação legal, muito legal. No Brasil, carteira de motorista A, você só pode dirigir carro. Aqui na Itália, não. Você pode dirigir o motorino. Até 50 cilindradas, 125, você pode dirigir. Ou seja, você fala assim, nossa, eu tô indo pra Itália, eu quero comprar uma Vespa. Você pode dar uma Vespa e você pode dirigir com a sua carteira de motorista. De carro, entende? Então é legal, você pode ter um motorinho, se quiser ter uma moto mais bonitinha, você tem que tirar a carteira. Mas um motorinho você pode. Então é legal, isso é legal. Certo. E já que você tocou nesse tema, né? Então, A, B, segue mais ou menos a mesma orientação como a nossa também, né? Só que você consegue converter A e B, né? Só. E a questão das outras nomenclaturas ali, o C e o D, o pessoal que trabalha, de repente, com... Muita gente pergunta mesmo. Muita gente pergunta assim, mas eu no Brasil, eu sou motorista de caminhão. Posso converter? Não. Você vai converter a A, a B, e aí aqui você vai ter que fazer a prova para o caminhão. Entende? Então você consegue converter um passo, mas aí você vai ter que fazer a prova para o caminhão. Então, se você já sabe dirigir caminhão, porque é mais fácil, né? Você vai, faz as aulas mínimas que tem que fazer e faz a prova. Então, você tem a vantagem.
mas não é possível converter, não. Diretamente, né? Exato. Tá certo. E assim, eu vou te perguntar de repente, um pouco mais da tua intimidade aí. Caso já aconteceu algum acidentezinho, assim, já ficou envolvida? Tipo, Aqui na Itália, carro, não, assim. ainda não, né? Comigo, durante Não, muito aconteceu isso de eu passar, não. Tô lá no vindo com a amarelo, minha né? família, assim, daí eu vejo. Mas eu tô no amarelinho, 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 eu posso andar. Aí eu já tinha ido, daí eu fico assim, e agora o que eu faço? Eu vou voltar a fazer, tipo, inversão ilegal? Eu falei, não, já tô aqui, eu vou ficar aqui até o final, porque senão eu tomava Exato. 2 multas, entende? De andar na amarela e conversão. É, Comigo não conversa. aconteceu. Porém, eu já tava. Não é que eu dirigi. Aconteceu de ter, por exemplo, tava tirando o carro e o carro de trás não viu e pegou. Ah, E aí era falha do cara, porque nós estávamos dando ré, tinha dado o sinal tudo e o senhorzinho, era um senhorzinho anciano que ele não viu. Então, e é legal isso, que uma outra coisa que é interessante. No Brasil a gente sempre chama a polícia, né? Chama a polícia, aham. fazer e tal. Aqui não, você, no seu documento de carro, tem um formulário que você preenche, 2 cópias, para você e para outra pessoa, a pessoa assina, tem o desenho Uhum. do carro, então você escreve, você desenha, escreve exatamente o que tem, você tira a foto, tudo, a pessoa assina, e aí você leva no. Avisa o seguro dele, você avisa o seu seguro, e aí, né, o culpado paga o serviço do outro. Essa é a questão, Exato. é a diferença. Aconteceu uma situação seguinte, porque eu não cheguei a ter o carro propriamente dito, né? Durante meu período aí de doutorado, eu tive uma colega minha de departamento que ela foi fazer um período de sanduíche dela na Suíça. Então, ela, por decisão particular, falou assim, olha, eu não vou levar meu carro, porque lá, pelo o pouco tempo que eu passei lá, eu me virava muito bem com os meios públicos ali de transporte, né? Uhum. E aí, eu comentei com ela, né? Eu falei assim, olha, mas será que tu não poderia deixar o carro comigo? Será que a gente não consegue fazer de alguma forma assim, sei lá, assinar algum termo, né, num seguro, alguma coisa? E aí a gente foi atrás e a gente conseguiu fazer um contratinho, como se fosse um contrato de aluguel, né? Basicamente, Sim, você está alugando, em vez de estar alugando de uma empresa, você está alugando de uma pessoa física. Então isso foi possível fazer. A gente fez, assinou esse sim. termo, e no seguro dela, ela me registrou então como terceiro. Então, eu lembro até que ela foi bem generosa comigo, né? Porque ela falou assim, olha, você paga só esse custo do seguro, né? A mais. Então, eu lembro que eu acho que eu paguei uns 300 euros no total e eu fiquei com o carro mais ou menos uns 8 meses, né? Que eu pude, Uhum. né? E aí, de fato, comigo aconteceu um pequeno acidente, mais ou menos como você relatou. Também estava dando ré, né? Porque, de fato, a gente sabe, quem já dirigiu aí na Itália sabe como as ruas, os espaços são pequenos, Enxerga, meu. é bem complicado, assim, tem que ter uma atenção bastante redobrada para poder dirigir aí. E o meu carro estava meio que escondido, né, por um caminhão. Então, quando eu estava dando ré também, uma outra pessoa veio e acabou pegando ali a lanterna e tudo mais. Então, a gente também teve que fazer esse processo. A gente pegou, nem sabia como que funcionava, a pessoa foi, a gente conversou ali, preencheu esse formulário mesmo, e depois os próprios seguros, porque isso também estava embutido no seguro do carro, tanto meu quanto da outra pessoa, né? E aí nenhum dos dois teve que pagar nada, porque já estava incluído nos seguros, né? Então foi Sim. confortável nesse sentido também, né? E não tinha a franquia, como tem geralmente aqui no Brasil, né? Você tem que, se o teu carro não teve um prejuízo de no mínimo, sei lá, R$ 2.000, a gente não paga nada, você que tem que pagar. No máximo a gente dá algum desconto, né? Então, no final das contas, foi trocado ali a lanterna tanto do meu carro quanto do carro desse senhor, né? E beleza, e funcionou, tranquilo, né? Mas é isso então. Bom, Thaís, Por exemplo, ó, você falou que você estava usando o carro de uma amiga. E isso, aí, por exemplo, se você tomou uma multa, o carro é no nome dela e é, você que estava dirigindo. Quando chega a multa vai chegar para o dono do carro. O dono do sim, carro tem que preencher um formulário falando: não era eu que estava dirigindo. E aí a multa vem para você e os pontos na carteira
vem para você também. Exato, exato. Assim como pontos na carteira, no Brasil, a Itália também tem um sistema muito parecido com o nosso, pontos de carteira. Então, por exemplo, tem multas que você não perde ponto na carteira. Tem multas que você perde muito pontos. E aí, quando você vai fazer o seguro, custa horrores, né? Porque o seguro é com base nos pontos da carteira que você tem. Claro. Então, assim, por exemplo, tem uma moça que aconteceu, que ela me ligou desesperada. Ela, Thaís, eu tomei um monte de multa, o que que eu faço? Eu falei, mas que multa você tomou? Ela, eu morava no centro, aí ela não registrou o carro, ela não foi registrar na motorização que ela morava no centro. Então, toda hora ela entrava bem na portinha de zona, né, de tráfego limitado. E toda vez que ela entrava, multa, toda vez que entrava, multa. Então, por um mês ela entrou ali, ela tomou multa todo dia, tadinha. Então, nesse caso, por exemplo, multa de estacionamento e multa de passagem dentro da zona de tráfego limitado, você só paga a multa, ela não tira seus pontos. Multa, se você passou no vermelho, de velocidade, perde ponto. E aqui, se é 130, é 130, não tem. Ai, eu passei a 135, toma. 5 ainda não existe. E tira mesmo. Tira a multa bastante pontos. Se você passou no vermelho, nossa, tira muito ponto. E aí, quando você vai renovar o seguro no ano seguinte, você acaba pagando um seguro maior, né? Porque é conforme os pontos. Essa que é a verdade. Exato. Bom, pessoal, se caso mais dúvidas aí surgirem, né, quando vocês estiverem vendo o vídeo aí, vocês podem deixar aqui nos comentários, né, todas as informações relativas aí a Thaís, o perfil público dela, os contatos, o trabalho dela como tradutora juramentada, a gente vai deixar aqui no link aqui das inscrições, né, vamos deixar o link para vocês poderem entrar em contato com ela, né. Agradeço imensamente a Thaís, né, a Thaís de longa data, digamos assim, a gente está sempre se conversando, né, algumas informações. Eu, particularmente, conheço muito bem o serviço da Thaís, precisei, tanto para o reconhecimento do meu diploma, do meu doutorado aqui no Brasil, eu precisei de alguns serviços aí dela, ela muito prestativamente foi lá, me auxiliou, e ela está me assessorando também agora na revalidação do meu diploma de veterinário aí na Itália, né? Então a gente está aguardando aí enquanto a pandemia gira, infelizmente ficou tudo travado aí, não está muita coisa andando, né? Mas eu fiz o serviço com ela, recomendo, então dou essa minha recomendação aí pessoal e profissional do país, tá? Então, quem tiver mais dúvidas pode deixar aqui embaixo, a gente vai tentar responder aí, né? E entre em contato aí, caso precisarem, né? Fazer a tradução aí da carteira aí. Exatamente. Flávio, eu que agradeço a oportunidade. É legal vir, porque assim, eu sempre via, né, as suas publicações no Boloiando. Eu falei, gente, mas eu também posso fazer algo para colaborar. Então, eu agradeço o espaço, me põe à disposição se alguém tiver dúvida. Pode escrever no canal ou escrever diretamente no perfil. E é isso. Eu me ponho à disposição. Tá bom? Muito bem lembrado. O canal, o Boloiando, a gente definiu ele como de construção coletiva, né? Então a gente tem alguns vídeos aí da Gi, que ela fez alguns tours aí mostrando as cidades aí da Itália e tudo mais, né? Eu falei um pouco sobre algumas questões burocráticas, né? Espero que em breve eu consiga fazer uma entrevista também sobre a parte do sistema sanitário, né? Como que a gente faz para obter aí o médico de base e tudo mais. Quero fazer uma entrevista aí com algum profissional da saúde também relacionado a isso, né? E aos pouquinhos a gente vai construindo, então, esse canal que é informativo. Eu sou da saúde, eu posso também dar uma ajudinha nisso. Exato, como fisioterapeuta, né? Justamente. Mas então tá. Brigadão, viu, Thaís? Um abração. Nada. Até logo. Tchau, Flávio. Beijos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.